Eu sei que você estava curioso esperando essa terceira parte. Às vezes você deve estar pensando, por que dividir em três partes, né? É que estatisticamente está comprovado aí que as pessoas não costumam assistir vídeos muito longos, né? Então eu prefiro quebrar para que você tenha tempo até de ir pesquisar um pouco mais sobre essa técnica durante a semana, ou tenha tempo de processar aquilo que foi dito no começo e chegue com vontade de querer aprender o final, tá bom? Então é mais por isso, é mais por questões aí de publicação do canal e etc. Então, nós estávamos vendo uma técnica muito interessante chamada debate 2, 4, todos. 2 porque são dois, em algum momento você vai ver, 4 minutos, e todos porque abre para o debate de toda a turma. Vamos lá, então? Nós vimos que essa técnica desenvolve três competências básicas aí. A capacidade argumentativa, o trabalho em equipe e a ampliação do ponto de vista e visão crítica. Muito bem, mas afinal, como é que eu executo essa técnica? Conta logo para mim. Aí, então vamos lá. Bom, o primeiro desenvolvimento é o seguinte. O professor ele vai expor o material selecionado, né? Ou seja, o conteúdo. Então pode ser que ele mandou estudar um determinado tema, um capítulo de um livro, um texto, algo assim. E ele vai falar um pouco sobre esse tema no máximo entre 15 a 30 minutos. Quer dizer, é uma parte expositiva, sim, porém é uma parte expositiva com tempo bastante delimitado, que é o ideal em aulas expositivas, né? O objetivo é situar os estudantes no contexto da aula. Posso pedir que os alunos leiam previamente o material em casa e depois eu reforço no início da aula como está aqui? Na minha opinião, deve. Deve sempre fazer com que o aluno já estude um pouco em casa, não é? Então, olha lá, eu vou situar os estudantes no contexto de aula, 15 a 30 minutos. Logo depois, o professor ele expõe as questões que devem ser debatidas. E sugere aos alunos para que eles façam, ou seja, respondam essas questões em 2 minutos sozinhos. Então, primeiramente, 2 minutos sozinhos. Por quê? Porque ele vai processar aquilo que ele conheceu, que ele leu em casa, que ele estudou e que o professor reforçou no começo da aula. Vai escrever as suas respostas. Isso é muito importante, porque permite ao aluno a formulação da resposta desenvolvida pela busca da informação em sua memória de longo prazo. Nessa primeira etapa, o professor deve expor os seguintes critérios para resolver a atividade: formular uma resposta para a questão, compartilhar a resposta com o colega da equipe e escutar com atenção a resposta do colega da equipe. Então, aqui já se forma, na primeira, vocês vão ver aqui na continuidade, já se forma uma dupla. Então, primeiro ele faz sozinho, 2 minutos. Aí, olha só, solicita-se aos alunos que se agrupem em pares e em 4 minutos respondam as questões em dupla, né? E executem a tarefa melhorando as suas respostas. O que eles devem fazer? Formular uma resposta à questão, compartilhar a resposta do colega da equipe, escutar com atenção a resposta do colega da equipe e criar uma nova resposta mais completa, considerando as respostas de todos os colegas da equipe por meio do processo de associação, confrontação e síntese. Então, veja. Você vai fazer um trabalho primeiro de ele elaborar a resposta sozinho. Depois ele vai sentar em par e vai ouvir a resposta do outro e falar a resposta ao outro. Juntos, eles então vão criar uma nova resposta, mais completa, complexa, considerando que o outro, cada um respondeu para o outro, num processo de associação, confrontação, quem está certo, quem está errado, e síntese. Tem que enxugar e tem que formular uma resposta só. Então veja que rico isso, né?
eu respondo do meu jeito, o outro do jeito dele, nós comunicamos um ao outro as respostas, debatemos, confrontamos possíveis pontos, reescrevemos as respostas numa síntese final. Então, estou trabalhando várias habilidades aqui de reflexão, debate, trabalho em equipe, escrita, pensamento crítico, não é? Bom, o professor pede às equipes para compartilharem suas ideias e respostas com o grupo todo. Nesse momento, pode fazer de várias maneiras, né? Pode pedir que o grupo exponha em folhas de papel e coloque em um mural, né, para que tenha capacidade visual, ou não, pode pedir que eles respondam. Ah, mas e se eu estiver num grupo de 300 pessoas, aí como você falou, são 150 duplas. Bom, você tem que mensurar o tempo disso. Mas se você não tiver tempo hábil, então você pode selecionar algumas duplas para fazer a leitura. E depois você pode pedir que outras duplas completem. Alguém respondeu diferente? Alguém respondeu mais completo? E aí você deixa também esses outros falarem. Em temas mais polêmicos, o professor pode solicitar uma segunda aplicação da atividade, né? Mas com o quê? Com o objetivo de responder a resposta dos demais grupos, favorecendo o debate. Então aí eles começam a debater. Já nesse momento de compartilhar as ideias, aqui já é promovido um debate. Se o tema for mais polêmico, pode fazer uma outra rodada. Ao solicitar que os estudantes respondam à questão, do professor se esclarecer alguns critérios. O resumo da resposta à questão, então, ele tem que depois esclarecer. No final, né, claro, o professor dá a solução do problema, os elementos da teoria envolvidos, os conceitos, né, da informação apresentada, e o desenvolvimento do material apresentado, né, reunião do material e conhecimento prévio para inscrição no marco já existente. Então, o professor faz um fecho, um resumo com essas respostas e dando ali a sua abordagem correta. Na segunda fase, caso julgue interessante ter, o professor deve solicitar que os estudantes proponham possíveis soluções à primeira questão, né, que é a resposta dos outros grupos. Quais são as soluções? E assim por diante. Bom, vocês viram que os autores aqui, Camargo e Daros, trabalham bastante isso aí, essa técnica no livro, mas vocês perceberam que ao narrar a sequência didática, podem haver problemas. Eu mesmo aqui falei, olha, bom, mas e se o grupo for tão grande, como é que eu faço todos responder? E eu fui dando soluções. Essas soluções que eu fui dando fazem parte da minha expertise, né, do meu conhecimento em aplicar técnicas similares. Então você tem que começar a desenvolver esse conhecimento. Quando você lê, peraí, eu vou mandar todos os alunos responderem em duplas, então são 150 duplas, se eu tiver com 300, isso vai levar tanto tempo. Ah, então peraí, não vai dar certo. Então vamos fazer algumas duplas responderem, outras completarem, e eu vou estimulando o debate? Pode ser. Outra coisa importante é o tempo, como vocês estão vendo. Se você não controlar rigorosamente o tempo, você pode se perder nessas atividades. Então, nessa sequência aqui, os autores não dão para nós o tempo, mas você pode, então, estipular tempos em cada etapa, claro, com razoabilidade aí de que eles vão fazer, e você, então, vai controlando. Ao perceber que o tempo está distorcendo para um lado para o outro, você já vai fazendo correções durante. Então, muito cuidado com a aplicação dessa técnica. Eu vou voltar só um pouquinho aqui para vocês verem que ela tem várias passagens. Ó. Então, né, o professor expor o material de 15 a 30 já foi 30 minutos da sua aula. Né? 2 minutos para os alunos fazerem as suas respostas sozinhos. Tudo bem, 2 minutos. Já estamos em 32. Coloca sempre um pouco a mais, porque sempre tem aquele que pede para falar um pouquinho a mais. Então, vamos colocar 40, pronto. Né? Depois eles vão ter que compartilhar com os colegas quanto tempo você vai dar aqui. Ah, nós vamos dar, então, 4 minutos, né? Que é o tempo que nós colocamos. Ou então já foi mais 4 minutos, vamos colocar um pouquinho mais, 10, já são 50 minutos, né? Depois vão ter as leituras, expor as suas respostas, mas então você vai formando mas e se eu precisar aplicar novamente? Então você vai formando o seu conceito de tempo. De modo que você vai falar, essa técnica tem que ser aplicada em aulas
2 aulas sequenciais de 50 minutos, né? Então depende também do tempo de aula e assim por diante. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado, às vezes é muita informação, volta, vê o vídeo de novo aí se você tiver dúvidas. Faz um teste, aplica, não custa nada. Coloca como um piloto, né? Pega uma turma menor, aplica numa turma menor, depois você pode aplicar numa turma maior e assim por diante. Espero que você tenha gostado, espero ter contribuído e na próxima semana voltaremos com novas metodologias aí de ensino. Até mais!